Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui hoje. E eu quero começar agradecendo o tempo de cada um, né? Porque eu sei que, especialmente para quem atua também em pequenas e médias empresas, o tempo é sempre um recurso mais escasso, né? E a ideia dessa conversa aqui é simples, mas bem profunda nesse sentido que eu quero trazer. Falar de segurança da informação, de riscos cibernéticos e conformidade, não como um tema técnico, nem como se fosse um problema da TI, mas como um tema de negócio, de crescimento e de continuidade. Então, não é uma live de venda, tá, gente? Nem uma apresentação de produto, nada disso. É uma conversa franca que eu preparei aqui para vocês, em nível de conselho, em nível de comitês, sobre um problema real que eu vejo que impacta diretamente o dia a dia, né, das empresas de uma forma geral, mas especificamente para as pequenas e médias empresas, tá? Ao longo da minha atuação, aí eu tenho 30 anos praticamente já que eu atuo, né, com segurança, riscos, compliance, auditoria, mas assim, ao longo de toda a minha carreira, e nesse tempo que eu estou aí nos últimos anos como conselheiro, membro de comitê de auditoria e CEO e fundador da Audit Safe, eu vejo esse dilema se repetir frequentemente. As empresas sabem que precisam avançar em segurança, mas não conseguem sair do lugar. E antes de eu entrar da gente entrar em listas e conceitos, eu quero que cada pessoa aqui, já logo de cara, se faça uma pergunta bem simples. O que aconteceria você na sua empresa? O que aconteceria se hoje ou amanhã você está negociando um contrato, a área de vendas está na comercial está negociando um contrato com um cliente novo, cliente grande, e esse cliente grande pedisse, tá, evidências de segurança da informação, de privacidade, para assinar esse contrato. Ou, melhor, como a tendência de cibersegurança está crescendo, uma crescente, se você já tiver um contrato bom, que é um contrato muito importante para a sua empresa, fosse para ela pedisse evidências de segurança e privacidade para renovar o contrato, certo? E você não tem. E se a sua empresa não tivesse como responder isso? Então, assim, esse é o tipo de situação que eu vejo cada vez mais em comitês de auditoria, em discussões de riscos corporativos. E isso vale também para empresas grandes, como eu falei, principalmente as pequenas e médias, né? Porque o risco, para mim, né, de uma forma geral, ele não respeita tamanho. Então, o atacante, vocês verão que ele não escolhe pelo faturamento da empresa, ele vai escolher pelo quê? Pela facilidade. Quem não tem, lembra? Igual proteger a sua casa. O ladrão olha uma casa rica, bonita, toda com grades, e ele olha uma casa mais simples do lado, menos protegida, ele vai na menos protegida, pela facilidade. E quando eu falo de segurança aqui, eu não estou falando só de antivírus, firewall, ferramentas, né? Isso daí é consequência, mas estou falando aqui de controle, estou falando de processos, estou falando de governança, risco, conformidade, continuidade de negócios e cada vez mais governança de dados e inteligência artificial. Também eu vou comentar um pouco mais adiante. E hoje essa proposta aqui que eu trouxe, né, para a gente bater um papo, é organizar o problema, é organizar esse problema, trazer exemplos reais, discutir por que isso acontece, principalmente mostrar como é possível começar a resolver de uma forma mais estruturada, de uma forma mais responsável, alinhada à realidade das pequenas e médias empresas, né, especificamente. Assim, fiquem à vontade para interagir, fazer suas perguntas aí no chat. A Vivi, que atua no nosso marketing, ela está aqui também nos dando apoio, tá? Para ficar alguma coisa. E claro, quiser conversar depois, tem até meu celular aqui no meu papel de parede. Fiquem à vontade para anotar, me chamar no WhatsApp, que é até mais rápido, tá? Eu espero que ao final aqui vocês saiam com mais clareza do que fazer, do que evitar e de como transformar a segurança num aliado ao crescimento do negócio, tá? Vamos lá? Bom, segurança, gente, ela deixou de ser opcional por três principais forças aqui
fatores primordiais: os ataques, os compromissos em atender órgãos reguladores, a regulação, e dependência tecnológica. Tá? Mas existe uma quarta força muito importante que vocês vão se ver dentro do que eu vou falar: o mercado. Então, grandes empresas, parceiros estratégicos, investidores e clientes, eles já exigem segurança como pré-requisito para fazer negócio. O modelo tradicional de segurança, como sempre foi feito, ele, para pequenas e médias empresas, ele não funciona. É diferente. E, além disso, ela vai impedir o crescimento se não for bem direcionada, se não for bem feita, né? A última publicação do World Economic Forum, tem lá um caderno de cibersegurança, inclusive, ela destaca um ponto super importante, que as pequenas e médias empresas, elas são os elos mais frágeis de toda a cadeia, né, de tecnologia, né, de uma empresa que está conectada com outras. Por quê? Empresas inseguras ficam fora de cadeias mais rentáveis, é isso que vai acabar acontecendo. Enquanto as empresas mais seguras, elas vão conseguir avançar, certo? E essa live daqui é uma conversa, como eu disse, mais um nível, alto nível de conselho sobre como segurança passou a ser vista como condição de competitividade. Então, vou colocar isso um pouco em linguagem de negócio, onde segurança virou requisito de entrada, né? Entrada para business. É como se em vários mercados você precisasse apresentar, gente, um passaporte para entrar. Esse passaporte não é um documento físico, claro, né? Mas ele é um conjunto de práticas, de políticas, de evidências, de processos. Então, as pequenas e médias empresas geralmente sentem isso de três formas aqui que eu vejo. Primeiro, contrato. Tem cláusulas de privacidade, segurança, notificação de incidentes, responsabilidade por terceiro, continuidade de negócio. Ela precisa estar alinhada com o contrato, porque vai ser exigido dela isso. Segundo, ela recebe questionários para preencher. E tem questionários pedindo o quê? Fazendo as famosas due diligence, né? Pedindo políticas, controles, se você faz auditorias, evidências de treinamento, pede uma série de coisas. E terceiro, uma auditoria. Pô, você passa por auditoria de segurança, né? Deixa eu ver quero uma carta de conforto. Então, geralmente, né, o cliente maior ele pede comprovação, ele vai pedir teste, vai pedir evidências de que você tem um padrão mínimo de segurança para se conectar ou fazer negócios lá com ele. E é aqui que entra um ponto muito importante quando a gente está falando, você executivo, dono, conselheiro que atende pequena e média empresa, tá? Isso não é só risco cibernético. Não é só isso que você está gerenciando. Você está gerenciando também risco de receita. Quando a empresa não atende requisito, o que é que ela vai perder? Dinheiro, vai perder contrato, vai perder parceria, perde canal de venda, seja lá, perde acesso ao mercado como um todo. Tá? Vocês vão entender, ao final, essa conversa aqui está o programei para no máximo uma hora, tá? 40 minutos, uma hora, mas vocês vão perceber que a segurança, como ela potencializa negócios, tá? Ainda sobre o World Economic Forum, que eu comentei, a mensagem que eu gosto de traduzir para o empresário é: pequena e média empresa estão sob pressão de dois lados. De um lado, ou elas são atacadas porque tem menos proteção, aí isso está lá no relatório, ou, né, do outro, são mais cobradas porque elas estão dentro de cadeias muito conectadas ali e bem maiores. Então elas precisam. E também o relatório fala muito disso. Poxa, onde estão ocorrendo os principais ataques? São nas empresas menores, né? Que não têm acesso assim, ou querem fazer tudo de uma vez, né? De segurança e não conseguem. Então, quando você pensa em segurança, pensa também nessa cadeia toda de valor que a sua empresa pode estar ou está conectada, né? E correndo o risco, claro, se você não tiver segurança, de sair dessa cadeia. A empresa que se organiza em segurança, ela vai subindo ao longo do tempo alguns degraus. A empresa que não se organiza, ela vai ficar presa onde ela está, disputando preço com o concorrente, porque ela não tem um valor agregado até para trazer, com margem menor, porque você vai ficar batendo preço, sua margem vai ficar reduzida, e com maior risco do negócio.
Esse é o ponto que eu estou querendo trazer. E é por isso que o modelo tradicional, como eu disse, ele vai falhar. Ele é falho mesmo. Ele costuma começar caro, porque todo mundo quer fazer tudo como empresa grande, não é assim, e nem complexo. Então, para uma pequena e média empresa, o caminho precisa ser mais faseado, priorizado por risco e conectado ao planejamento financeiro que essa empresa quer dispor para a sua segurança, para os seus negócios. Deixa eu colocar aqui já, abrir todas as caixinhas do meu slide, mas assim, vamos destrinchar algumas das dificuldades e trazer para a nossa realidade, né? Porque a pessoa aqui, né, você que está vendo aqui, precisa se enxergar dentro de cada uma delas, e você vai se enxergar dentro de cada uma dessas dificuldades. A primeira delas que eu comento é de orçamento. Ou seja, um dono, um executivo, um gerente, sei lá, alguém que cuida da pequena e média empresa, ele vai chegar, vai olhar para o caixa e vai pensar assim: puxa, eu consigo pagar folha, eu consigo pagar fornecedor, legal. Segurança entrar como algo que não dá retorno imediato, né? Visível. Só que o retorno ele existe. E muitas vezes, gente, ele é a aprovação desse cliente grande do contrato que eu comentei, é a manutenção e renovação do contrato que você estava correndo o risco de perder para o seu concorrente, você reduz fraude, e principalmente, como se fala muito hoje, a questão de resiliência cibernética, a diminuição de indisponibilidade. Tá? Esse é um ponto importante. A gente fala também de maturidade, de governança. Então, muitas pequenas e médias empresas não têm definição clara de papéis, quem é dono do risco tal, quem aprova investimento, quem responde para o cliente se houver um incidente. Então, isso assim, para um comitê, a gente chama isso de governança, certo? Na prática, é só clareza de responsabilidade, não é nada bicho de sete cabeças. A gente fala também, por exemplo, de cultura, né? Se a empresa nunca teve incidente, ou ela acha que nunca teve, então ela acha que está tudo bem. Só que o risco não avisa, né? E o mercado também não espera. E quando acontece alguma coisa, o impacto proporcional na pequena e média empresa, ele costuma ser gigantesco, porque você não está preparado, a empresa não está preparada. Você tem também a questão dos terceiros, dos parceiros, dos fornecedores. Esse já é um ponto sensível, porque a pequena e média empresa depende de provedor de tecnologia, depende de um RPzinho dela, depende de cloud, depende de suporte, e sem gestão dos seus próprios terceiros, você herda risco de todos eles. E hoje, grandes empresas cobram, sim, a gestão de terceiros do fornecedor menor. Eu aqui, enquanto Audit Safe, para dar um exemplo, a gente tem duas normas ISO e controlamos também nossos fornecedores aqui. E exigimos deles um mesmo nível de conformidade de segurança. Porque não adianta eu deixar aqui blindado se lá está fraco. O que vai acontecer? Tudo que eu coloquei minha segurança aqui e a segurança do parceiro está aqui, minha segurança se iguala a dele. Não funciona assim. Você tem outro ponto importante de regulação, né? Exigência regulatória. Um exemplo claro aqui no nosso contexto é a privacidade. A LGPD é uma parte, por exemplo. Mas tem contrato, tem um setor específico, tem exigências de mercado, não tem mais contrato sem cláusulas de LGPD, que você garante, porque você tem esses controles de privacidade, certo? E os reguladores vão cobrando. Então é um efeito cascata isso daí. Tem um fator decisório. Quando ninguém decide nada na empresa, não vai acontecer nada, né? E a empresa fica naquele módulo lá, pô, depois eu vejo, pô, tá bom. Ou seja, são essas principais dificuldades. Agora, exemplos reais de potencializadores de negócio. Vou dar alguns exemplos, né? Que a gente já pegou por aqui. Uma pequena e média empresa, também parceira nossa, aí cliente, de serviço de tecnologia, quer atender uma empresa maior, mas ela precisa demonstrar o quê? Olha, eu tenho bons controles de acesso, eu tenho aqui boa segregação lógica, eu tenho aqui logs, eu tenho testes de segurança aqui no produto que você vai usar.
certo? Outro exemplo, uma pequena média empresa de logística que quer integrar no sistema dela, né, com o marketplace de uma empresa muito grande, o marketplace vai exigir dela proteção de dados. Você faz teste de invasão? E uma empresa de RH que processa dados sensíveis, né, de pessoas, são dados sensíveis, e quer fechar com uma multinacional, mas ela não passa no questionário de privacidade. Então, assim, nesse cenário, você vê diversas coisas onde a gente precisa ter um caminho mais estruturado para você ampliar seus negócios. Começa com diagnóstico, vamos ver maturidade, eu vou falar um pouco mais depois também dessas coisas. Tem os testes de invasão, vamos pensar num escopo pequeno, padrão, reduzido, de uma adequação de norma ISO que já abre muitas portas. Poxa, eu quero me conectar à empresa de meio de pagamento, eu preciso do PCI. PCI é um padrão internacional de segurança para empresas de meio de pagamento que transacionam cartões, certo? Ela cuida da segurança para quem armazena, protege e transmite dados de cartões. Então, a mensagem que eu trago até aqui nesse momento é: segurança sim potencializa negócios. Uma vez essas dificuldades todas, claro, superadas, né? Vou ler uma coisa aqui, ó. Os estudos mais recentes mostram que o maior problema das pequenas e médias empresas não é tecnologia, é viabilização. E eu vou explicar por quê. Quero colocar isso numa lógica financeira, tá? Financeira. Porque isso é muito útil para quem é CFO, quem é dono, quem é conselheiro, quem cuida do dinheiro. A segurança, quando é bem planejada, ela entra em três linhas do negócio. Três linhas. Primeiro, ela vai reduzir perda. Perda por indisponibilidade. Por quê? Porque eu fiz um processinho de backup, dupliquei uma coisa ou outra que é mais crítica, né? Vou reduzir perda por fraude. Vou reduzir problemas de incidentes de segurança. Vou deixar de ter retrabalho, não vou ter multas, certo? Ou danos até reputacionais, né? Que eu fiquei fora, pô, que empresa ruim, empresa chata. Não, tá? Esse é um ponto importante. Reduz perdas. Segundo, protege margem. De novo, aspecto financeiro, tá? Porque uma crise, gente, normalmente derruba a produtividade e gera custo emergencial com, chama uma empresa tal para me dar um socorro aqui. Bom, já vai gerando despesa, você paralisa até, pode paralisar seu faturamento. Então você vai ter despesas com horas extras depois, com ressarcimentos, de novo, multas com clientes, etc. E terceiro, ela habilita a receita. O que quer dizer isso? Gente, eu consegui tratar tudo isso que eu falei, né, desses riscos, eu vou conseguir fechar contratos, eu vou conseguir ampliar meu mercado, eu vou conseguir aumentar meu ticket de vendas para as coisas. Então, a maioria das pequenas e médias empresas, lembrando, né, vamos lá, só lembrando. Primeiro, reduz perda. Segundo, protege margem. E terceiro, habilita receita. Tudo de grana que eu estou falando, certo? Porque as pequenas e médias empresas, na verdade, elas acabam enxergando a primeira, a redução do risco, né? E mesmo assim ela não enxerga bem porque não quantifica isso que ela está colocando lá. Então, quando você passa a enxergar a terceira linha, que é, pô, vou habilitar receita, vou crescer, gente, isso muda completamente o jogo, né? E quando eu falo sobre a viabilização, a pergunta aqui não é qual ferramenta eu compro, a pergunta é quais controles, qual risco eu preciso reduzir que seja relevante para habilitar esse crescimento e como eu pago isso sem travar meu caixa. Que tem investimento a ser feito, mas não dá para fazer tudo de uma vez. Lembra? Não funciona o modelo tradicional em pequena e média empresa. Aqui, quando a gente fez isso, dando alguns exemplos, na Audit Safe, até quando a gente faz esses tipos de diagnóstico, a gente consegue orientar uma prioridade muito clara, por exemplo, para as empresas, começa fazendo aqui um controle de acesso nesse sentido, implementa para cá fator duplo de autenticação, né, o MFA, vamos revisar backup, vamos ver como é que você faz
processo de recuperação. Em paralelo, se a empresa tem alguma aplicação também, né, gente, sistemas, coisas críticas sobre o core do negócio, você tem que fazer um pen test, né, os famosos testes de invasão. E se a empresa ainda processa dados pessoais, o que é que ela tem que fazer? Trabalhar com privacidade, fazer uma aderência toda LGPD, que é, né, que a gente vai brincar nisso também, ou até implementar. Se quiser se manter certificada, tem uma certificação internacional, inclusive, a ISO 27701, que é a ISO de privacidade de dados. Então, assim, o que a PME, né, pequena e média empresa, precisa ouvir nesse momento, assim, que eu gosto, que eu quero comentar, dá para começar pequeno, mas certo. E isso já vai colocar essa pequena e média empresa à frente de muito concorrente que está lá parado, na inércia, que não viabilizou as coisas. Isso, para mim, gente, é vantagem competitiva real que vocês podem ter, né? Deixa eu colocar aqui também todos os quadrinhos, mas vamos lá. Deixa eu dar alguns outros exemplos aqui, mais outras coisas, de cada erro comum com cara mais de realidade aqui, tá? Resolver de novo, resolver tudo de uma vez. A empresa vai criar um projetão, vai pedir um orçamento gigantesco, vai tomar um baita susto e não vai fazer nada. O resultado é zero. Isso já é o primeiro erro. Então, o melhor é fazer em ondas, né? Vamos fazer o mínimo viável de segurança? Bom. Depois, vamos partir para governança e processos? Boa. Depois, vamos aumentar a maturidade com alguma certificação? Boa. Percebe? São etapas sutis que você consegue ir melhorando sua cibersegurança. Ferramentas sem governança. Lembra que eu comentei antivírus, tal. A empresa compra uma solução de segurança que não vai ter dono, gente. Não tem processo para usar, ninguém vai monitorar, ninguém vai responder. Isso só vai virar custo, custo morto lá. Se você vê isso em comitê de auditoria, é o tipo de investimento que a gente questiona por que não produz um controle efetivo usando esse negócio, certo? Então não adianta falar, vou comprar a ferramenta, estou protegido. Vai cair nessa seara que eu estou comentando. Aí, eu falei também de LGPD. Você vai tratar LGPD do jurídico. Não, não é. O jurídico ele vai criar documentos, ele vai criar termos, políticas, mas os processos e a tecnologia vão continuar inseguros com isso. E quando acontecer um incidente, a empresa tem o papel, mas não tem o controle. Quando a gente tem as normas, né? Vou dar um exemplo. ISO 27001 e a 27701, segurança e privacidade. Elas agora, né, você pode certificar independente, né, em cada uma delas, né? Mas você não vai conseguir dar andamento em privacidade sem ter segurança. Por isso que ela é importante e precisa ter, claro, o jurídico envolvido, mas a área de segurança, claro, um DPO envolvido no processo. Aí, um outro ponto, vou esperar sobrar o orçamento. Gente, sobra dinheiro em casa? Não sobra, não sobra também na empresa. O orçamento nunca vai sobrar. Nunca vai ter um dinheirinho aqui e ali para você fazer alguma coisa. E se tiver, não vai dar. Então, segurança vai ficar, deixa para o próximo trimestre, deixa para o próximo ciclo, vamos rever no ano que vem no outro orçamento. O risco não vai esperar. O atacante não vai esperar. E principalmente seu concorrente e o mercado não vão esperar. Eles vão se mexer. E o recado aqui, claro, que eu tenho para trazer o erro, na verdade, disso aqui não é só técnico, tá? Ele é estratégico. Ele vai manter a pequena. Vai te manter pequeno, na verdade, te manter barato, você não vai conseguir nem aumentar seu preço se você não investir, né? E vai te manter fora dos mercados melhores que você tem para lá surfar no seu oceano azul de oportunidades, né? E nesses casos também, nesses erros, eu trouxe esses exemplos porque eu converso muito com empresários também, né, de pequenas e médias empresas, e são basicamente esses erros, né, que eu coloquei aqui um pouquinho antes, e é onde a gente entra, é onde eu entro já falando, é onde a Audit Safe entra. Então, assim, com método, com prioridade por risco, dá para evitar todos esses erros. Lembra? Diagnóstico, plano de ação, gap, vamos implementar de forma faseada. Então, evita gastar errado e já vai acelerar, com certeza, o crescimento da sua empresa, tá? Então, o problema não é não fazer tudo.
é não começar. Esse é o ponto. Então, eu gosto de usar aqui também uma, uma metáfora simples, né? Até para pequena, média empresa, tá? Gente, aqui é uma apresentação, estou trazendo alguns contextos, porque o problema e a situação é muito séria, né? É, segurança ela é como você fazer contabilidade bem feita, né? Você contrata um contador lá. No começo, pô, que custo, tal, não sei o quê. Depois, quem é dono aqui, né? Falando de novo do viés financeiro, no começo, pô, que custo, eu preciso ter isso, tal, senão eu ia mesmo me virando aqui, ia mesmo fazendo. Só que depois você vai perceber que se você não tiver um contador, você não consegue nem pegar crédito para fazer alguma coisa. Você não consegue expandir, você não atrai investidor, interessados, clientes para sua empresa, você não se organiza. Essas informações são solicitadas pelos clientes. Você não fecha contratos interessantes, você não dá escala para sua empresa. E na segurança, por que que eu estou fazendo? Eu gosto de fazer muito essas analogias, por que que na segurança é parecido? Quando você começa, mesmo fazendo o básico que eu tenho falado, você já vai criando confiança. Você cria a repetição dos processos. Isso tudo vira um ativo organizacional. E o mais importante, a vantagem é cumulativa. Você vai agregando. É igual certificar uma empresa numa norma ISO. Você começa pequeno, depois você vai aumentando esse escopo. Vou dar o nosso caso prático aqui. A Audit Safe tem 20 anos no mercado. Nós certificamos aqui, faz 11 anos que nós temos a nossa norma ISO 27001, e logo quando saiu a norma 27701 de privacidade, nós somos a primeira consultoria no Brasil a ter a norma. Isso gera um valor imenso para os negócios também, para a nossa proteção. Em casa de ferreiro, espeto de ferro, né? É, essa vantagem que eu estou comentando. Então, assim, do ponto de vista geral, você começa, cria esses processos, melhora controles, passa nas auditorias dos seus clientes, dos seus parceiros, responde melhor aos clientes e isso vai acumulando. Então, não do ponto de vista, você olhando assim, né, de conselho executivo, comitê, não é só não começar, é aceitar risco sem saber do todo, tá? É aceitar risco sem governança. E geralmente a empresa aceita esse risco sem perceber que está assim, trocando potencial de crescimento por conforto ou economia financeira de curto prazo. Vou economizar agora. Não é assim. Então, para trazer ainda mais para a realidade, uma pequena e média empresa que implementa um mínimo de controle de acesso e governança, né, de credenciais, segregação, tal, reduz o risco de incidente e ainda melhora a capacidade de responder o quê? Os questionários dos clientes, né? Nós temos uma área aqui também de segurança da informação e tecnologia. E todos os fornecedores que nós temos passam também pelos nossos critérios, nossos requisitos. E tem fornecedores que a gente não vai trabalhar, não tem como chegar e se plugar, né, ou ter acesso às informações que a gente atua. Então, uma pequena e média empresa que estrutura governança e controles bem básicos de privacidade até, vai conseguir alavancar seus contratos muito bem. Então, gente, isso é começar. E começar muda o patamar de uma empresa pequena, média, né, para começar a crescer também, tá? Esse é o recado que eu estou querendo trazer. É, E como é que a gente pode começar a resolver? Deixa eu colocar aqui também. Isso. Vamos deixar mais práticas as coisas aqui, tá? Do como começar. É, Eu acho que a gente pode começar com um caminho que funciona, que eu recomendaria, inclusive, como conselheiro, tá? Olhando bem o custo-benefício. Primeiro que eu estou comentando aqui, claro, eu vou me estender por algumas coisas que englobam tudo isso aqui, é o diagnóstico, como eu comentei rapidamente. Se você não fizer o diagnóstico, você não vai saber como você está. É como tirar um retrato da sua situação atual. Você não sabe onde está o risco. É como tentar reduzir assim o, o custo sem saber onde você está gastando, gente. Não tem como fazer isso sem diagnóstico. É mapear, né? Isso. É importante realizar esses diagnósticos de riscos e de maturidade do que você tem. Isso vai gerar um mapa de quê? Entender o negócio, de prioridade, onde que você tem que fazer. Segundo, uma vez que você priorizou,
criou esse roadmap de adequação de segurança, priorizou por risco. Olha as perguntas que interessante que a gente pode tratar aqui, ó. Aí você priorizou. Quais são os ativos críticos? Uma vez que você fez o diagnóstico, você sabe quais são os seus ativos críticos. Quais sistemas seguram a receita aqui da minha empresa? Você já vai saber. Aliás, onde é que estão os dados sensíveis? Eu falei de LGPD, né? A gente vai saber. Qual dependência que eu tenho dos terceiros? Qual o meu risco de indisponibilidade por não ter processos de backup, contingência, não ter as coisas sendo bem feitas? E fraude? Qual o risco de fraude que eu tenho por acessos indevidos, por exemplo? Olha, veja assim quantas perguntas a gente consegue responder fazendo diagnóstico. E aí, qual o grande ponto aqui da segurança? Você fica preventivo, você não fica reativo, né? Aconteceu o problema, agora eu vou resolver. Não, eu vou prevenir o problema. É igual no médico. Você vai no médico, você faz um diagnóstico, ele consegue responder todas essas mesmas questões para você. E te dá o quê? Um prontuário, né? Um tratamento. É a mesma coisa. Então, eu falei de diagnóstico, falei de priorizar os riscos. Vou falar, por exemplo, né, que eu destrinchar um pouquinho o que eu comentei, de controle de acessos e identidades. Esse é clássico, tá? Tem muita pequena e média empresa que ainda tem usuário compartilhado, senha fraca, senha sem duplo fator de autenticação, sem revisões de acesso. Gente, resolver isso é barato comparado ao benefício. É demais, não é caro fazer isso, tá? Quando a gente está falando, poxa, eu tenho uma aplicação, a aplicação é legal, sou uma fintech, sou uma startup, que seja, você desenvolveu um negócio bacana, tem gente de olho, a vulnerabilidade, ela não é teoria. Quando a empresa tem aplicações, tem portais, e-commerce, integrações, o teste de invasão, ele vai te trazer evidência concreta do risco que você está sujeito. E um teste de invasão bem feito ajuda você também a priorizar esses investimentos, certo? Para você não ter perda financeira, fraudes, que é o que eu vinha comentando. Outro ponto legal, governança e conformidade. Então, assim, você não precisa começar, às vezes, com uma certificação. Se quiser, tem que ser um escopo pequenininho. Mas precisa começar com processo mínimo, política mínima, responsabilidades definidas. E depois você define, como eu falei, norma de segurança 27001, norma de privacidade, né? Quando fizer sentido, né, você vai fazer. E você tem também preparação para incidentes e continuidade. Isso eu acho que é muito importante quando a gente fala de resiliência cibernética, né? Lembra que eu comentei, né, de ter backup, de me manter no ar ou indisponível pelo menor tempo possível e também não perder os dados. Ó, isso é importante. Então, mesmo assim, uma pequena e média empresa, ela vai precisar de um plano de resposta. Mesmo que seja simples. No mínimo, tem que saber onde estão as coisas para poder restaurar, gente. E de uma forma segura, né? Para que, se acontecer um incidente num lugar, o outro lugar também não seja impactado pelo mesmo incidente. Agora, ponto importante que esse ano nós vamos ver muitas aplicações práticas. E as PMEs, as pequenas e médias empresas, estão usando de uma forma inadequada. Inteligência artificial. Aí eu quero insistir um pouco mais nesse ponto, porque ele está batendo na mesa dos conselhos também, dos empresários. Pois, trazendo aqui, né, a pequena e média empresa, ela coloca, sim, dados dos clientes nessas ferramentas de IA pública, põe no chat GPT, põe no Gemini, põe em tudo quanto é lugar. Ela automatiza processos lá, usa IA no atendimento, e pior, é sem saber onde é que o dado vai parar, não tem política, sem controle de retenção, sem gestão de risco nenhuma. Isso não é que pode, gente, vai gerar vazamento em algum momento de dados. Vai dar violação de contrato. Alguém vai pegar e vai ver. Vai dar violação de privacidade. Lembra que eu falei do risco reputacional? É aqui que ele bate. Então, governança no uso da inteligência artificial, governança e gestão de riscos no uso da inteligência artificial já é tema de auditoria e de due diligence das empresas. Então, se você vai conectar com alguém e está usando IA, eles vão te perguntar.
tá? A gente até tem aqui já é, como desenhar políticas, controles para uso seguro de inteligência artificial, que de uma forma que conecta governança, privacidade e segurança. Isso diferencia a sua pequena e média empresa no mercado, porque são poucas que estão tratando isso com seriedade, certo? Vamos lá. Deixa eu fazer uma reflexão legal aqui também, gente. Já passamos da metade, tá? Se o maior bloqueio é o orçamento, é grana, né, de pequena e média empresa, talvez o problema então não seja técnico, mas o modelo. Lembra que eu falei muito disso no começo? Esse slide ele é bem objetivo, mas vamos falar aqui porque ele é grande, tá? Se a gente está falando de comitê, a pergunta não é qual ferramenta você comprou, lembra que eu comentei isso? Mas sim quais riscos você decidiu aceitar, se você não comprou a ferramenta, você está aceitando o que está lá, ou quais você mitigou, minimizou, né? E como você fez esse racional? Lembra, o racional saiu de um diagnóstico. Para uma pequena e média empresa, o que acontece é o seguinte: o modelo errado vai criar uma paralisação geral. A empresa ela vai dar uma paralisia, vamos dizer assim. Vai. A empresa ela vai enxergar a segurança como algo caro, complexo, pô, eu nunca vou conseguir ter, distante demais. E é aí que entra o modo, lembra que eu falei lá atrás? Ah, vamos fazer depois, vamos empurrar, tal. Só que empurrar segurança não é só a gente aceitar o risco cibernético, é aceitar o risco de, lembra que eu falei da receita, perder receita, é risco da estratégia, pô, estou investindo, estou uma estratégia com a empresa, a ideia é ótima, vai gerar, lá, mas vai dar ruim. E eu vou perder competitividade, porque meus concorrentes podem estar, já devem estar fazendo, estão na frente. Por quê? Porque eles já viram isso e não é caro, né? Então, cada vez mais, contratos, parcerias e cadeias, de uma forma geral, estão exigindo o mínimo de segurança. Vamos trazer, deixa eu pensar, um outro exemplo prático aqui. Imagina uma pequena e média empresa que desenvolve software, é uma fábrica de software. Ela tem um faturamento limitado e quer vender para uma empresa maior. Pô, tá vendo ali que eu consigo expandir meus negócios fazendo uma parceria, né? Tendo um cliente melhor. É, só que essa empresa maior, ela tá pedindo assim, como é que você controla acesso? Você tem log do que todo mundo acessa aí? O que que esse log vê? Seus ambientes são segregados, né? Eu vou te conectar, mas eu não quero que você veja nada aqui. Como é que você segrega seus ambientes? Como é que você testa a segurança do seu produto? Você tem resposta a incidente, uma política de resposta a incidente? Então, assim, essa pequena e média empresa, se não tiver isso, perdeu a oportunidade, já era, foi. O concorrente que tiver um pouquinho, porque a empresa não tem nada, o que tiver um pouco a mais vai levar. Então, de novo, segurança virou diferencial comercial. Então, um ponto importante aqui é que as empresas, inclusive, que já são certificadas ISO, mesmo no escopinho pequenininho, têm mais chances de conseguir até seguros cyber insurance mais baratos. Você sabia disso? Pois é. Tive uma conversa recente outro dia com algumas pessoas com relação a isso. Um outro exemplo, uma outra pequena aí e média empresa de e-commerce, também, nossa aqui cliente, ela quis se integrar ali com um marketplace grande, uma empresa grande aí do mercado. Esse marketplace exigiu, como é que você me dá evidências de como você protege os dados? Você tem controle antifraude? Uma pergunta. Você tem controle antifraude? Como é que você trata vulnerabilidades? Como é que você monitora? Então, ou seja, se não tiver como responder, o marketplace acabou, limitou a operação dela ali, não cresceu, travou as integrações que ela poderia fazer com uma boa ideia, né? E vai receber um monte de condições ali, limitações no negócio dela. Mais um exemplo aqui, já falei até de RH, né? Também passou por aqui. Uma empresa que lida com dados pessoais, né? Que é uma empresa de RH, uma aplicação de RH, uma ideia ótima, né? De saúde ocupacional, né? E também educação. Aí ela quis fechar também com um cliente dela grande aí, né? E o cliente corporativo perguntou assim para ela, né?
Você tem questionário, preencha aqui para mim esse questionário de privacidade e de segurança. E essa empresa aí não passou porque não tinha governança, não tinha política, não tinha controle de acesso, não tinha classificação, não tinha nada. O contrato não saiu, perdeu o negócio. Então, o que que todos esses exemplos aqui que eu estou dando, eles têm em comum? O modelo errado. O modelo errado é aquele que faz a empresa acreditar que segurança é sempre um projeto gigante, caro, não acaba nunca, é eterno. O modelo certo é totalmente o contrário, gente. Ele é priorizado, ele é faseado, ele é focado no risco e alinhado ao crescimento do negócio. Ele tem que estar alinhado com o business da empresa, com o core business. Você começa pelo que mais destrava o seu negócio. Isso tudo vai reduzir o seu risco, certo? E é aqui que entra uma leitura financeira. Quando eu, Fernando, olho, né, nas minhas reuniões de comitês, demonstrações financeiras, eu olho também previsibilidade, eu olho margem, eu olho continuidade, eu olho risco de passivo, capacidade de crescimento. Essas coisas a gente consegue analisar em demonstrações, né, financeiras. E segurança bem planejada ajuda nessa previsibilidade. Ela reduz risco também, pode reduzir risco de passivo, pode reduzir erros de informação para parceiros, para clientes, e melhora a capacidade de crescer com menos susto, né? Porque, lembra, a gente está atuando na prevenção. Em outras palavras, esse modelo certo libera o crescimento, transforma, liberta, porque é, é, transforma a questão da segurança em capacidade e não em despesa. Lembra que eu falei potencializa? O modelo certo que você escolhe, ele vai gerar capacidade de vender mais, de entrar em mercados melhores, sabe? De fechar parcerias e sustentar um crescimento sem é, você passar ou sofrer dentro de um incidente, tá? Por fim, poxa, legal, Fernando, muito bonito tudo isso que você falou. Agora eu entendi, mas, cara, como é que eu destravo isso daqui? Então, deixa eu comentar com cuidado esse slide para ficar claro como é possível você começar pequeno. Hoje, primeiro, vamos pegar aqui um contexto regulatório, tá? Quando o Banco Central e a CVM, por exemplo, né, se você quiser conectar alguma coisa no sistema financeiro, é assim, falam de segurança cibernética e risco tecnológico, isso vai respingar em todo o ecossistema, certo? Vou pegar outro exemplo aqui. Instituições reguladas, elas cobram segurança dos fornecedores, que cobram dos subfornecedores, que cobram, e assim vai, né? E a PMI vai entrar isso sem perceber, tá? Cuidado. Tem também o contexto de mercado, gente. Grandes empresas aqui, marketplaces, parceiros e até seguradoras exigem evidências para você ter seguro. Lembra que eu falei disso? Da seguradora? Então, segurança passa a ser o quê? Moeda de troca. Não tem mais como você ficar sem, tá? E tem a questão da decisão, né? O que trava a PME de investir é a questão quanto custa no começo. Ela sabe até, às vezes, o que precisa fazer, mas não consegue desembolsar agora. Então, como funciona esse modelo inovador que a gente está fazendo para a gente tangibilizar tudo isso e falar, pô, cara, eu quero começar, quero fazer. A gente tem esse modelo que chama CyberCredit, né, que algumas empresas estão usando, que ele foi desenhado para tornar tudo isso que eu falei viável, que é necessário. Então, como é que funciona isso? Tá? Se vocês quiserem conversar e agendar uma reunião, fiquem à vontade, tá aí meu telefone, tem os dados depois aqui, mas é muito fácil. A gente marca uma reunião, a gente identifica qual tipo de projeto, por exemplo, diagnóstico, controles, pentest, implementação de normas, sei lá. A gente vai ter uma conversa. E logo de cara a gente já vai entender o negócio e como a pequena e média empresa trabalha. Neste momento, gente, isso aqui não tem custo não, tá? A consultoria já começou, porque a gente precisa entender a segurança, o que que ela é importante para você. No segundo momento, uma vez que a gente estruturou esse escopo todo, né, a gente vai ter uma estimativa de quanto vai ser esse investimento. Então, ele não é genérico, ele vai estar alinhado ao risco, ao objetivo do seu negócio. E muitas vezes o objetivo do negócio
é entrar numa cadeia dessas que eu falei, é fechar um contrato maior, responder uma due diligence, pode ser uma coisa específica, por isso que tem esse entendimento. Uma vez que a gente entendeu, tem esse valor de investimento, a Audit Safe ela tem um parceiro financeiro aqui, que ele vai avaliar o caso, a viabilidade do crédito desse valor, por exemplo, para quem não tem esse valor, né, disponível em caixa no momento. Isso é importante, tá, gente? Vai ter uma avaliação, não é automático, tá? Não é promessa. Tem uma avaliação de um parceiro financeiro. Uma vez que o parceiro financeiro aprovou isso, a gente começa a trabalhar esse escopo que a gente conversou lá atrás. É muito simples. A partir daí, a empresa já começa a melhorar os controles, já começa a gerar evidência e ela pode usar isso já de uma forma comercial. E por último, já começam as entregas das microfases ou das fases que eu comentei. O que eu gosto é o efeito prático aqui. A pequena e média empresa começa a destravar o mercado, ela passa a responder os questionários, passa a fechar novos e melhores contratos e cumprir as exigências de segurança, melhor gestão de riscos, de privacidade. Então aqui o valor está na entrega, tá? A entrega que a gente faz quando a gente executa esse modelo nosso aqui para ajudar é o diagnóstico. Vou repetir, é a governança de riscos, são controles, são os testes, é você mostrar para quem está te perguntando que, cara, eu tenho uma empresa que me atende aqui, eu estou cuidando da segurança, não está negligenciado isso, né? Então, faz muito sentido atuar nesse formato, né, que você cuida também, lembra que eu falei, até da questão da inteligência artificial. Ou seja, esse nosso modelo do CyberCredit é um modelo que ajuda a pequena e média empresa a sair do eu sei que eu preciso, mas agora eu não consigo, para que ele, bom, eu comecei, estou evoluindo, eu tenho um plano e isso vai me abrir portas. Isso que eu acho que é o mais importante do ineditismo desse produto, né, disso que a gente tem ajudado as empresas, que eu gostaria, que eu quis trazer hoje aqui para vocês, tá? Para encerrar, tá? Eu gostaria de reforçar uma mensagem central de tudo que a gente conversou aqui hoje, tá? Então, de novo, gente, segurança da informação não é só proteção contra incidentes. Ela é cada vez mais estratégia de crescimento, acesso a novos mercados, sustentabilidade para o negócio, sustentabilidade financeira. Pequenas e médias empresas que estruturam segurança, governança e conformidade, elas não fazem isso apenas para reduzir risco, tá? Elas fazem para competir melhor, fechar contratos maiores, acessar outros mercados e cadeias mais exigentes para crescer de uma forma mais sólida. Então, ao longo de toda essa minha atuação em conselhos e comitês de auditoria, eu vejo isso de uma forma muito mais clara. Empresas que tratam segurança de forma estruturada conseguem crescer com previsibilidade, menos sustos e mais credibilidade perante a mercados, a parceiros, a investidores. É isso que você está buscando. Por outro lado, se você está adiando indefinidamente esse tema, não é uma decisão que você vai gostar de ver o resultado depois. Então, é uma escolha que vai limitar oportunidades, pode reduzir competitividade, né, se você não fizer, e segurar a empresa para mercados melhores. Então, a boa notícia é que não é necessário fazer tudo de uma vez, a gente consegue começar de uma forma priorizada por risco, alinhada à realidade financeira da empresa. Para quem quiser entender melhor, de novo, como esse tipo de abordagem pode fazer sentido aí para a sua empresa, ou para empresas que você atua como executivo, conselheiro ou parceiro, estão aqui os dados na tela. Tem meu WhatsApp, meu celular aqui, tá, sei lá, tá aqui desse lado, para vocês anotarem. Começa pelo entendimento do risco, pessoal, e construa a sua jornada de forma consciente, tá? Por fim, era isso. Eu agradeço muito a presença de todos. Se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição. Eu acho que ainda não chegou nenhuma. Mas eu fico à disposição para depois poder ter uma conversa tete a tete, presencial, one-to-one com cada um de vocês. Tá bom? Eu fico aqui à disposição para continuar essa conversa e aprofundar os pontos que fizerem mais sentido para cada realidade. Um forte abraço para vocês e muito obrigado pela atenção.